esperando o ônibus. Esse ônibus está lá, Cidade Santa, Nova Jerusalém. O interessante dessa viagem é que quando nós vamos fazer qualquer viagem nessa terra, você compra a passagem ao horário que chega o ônibus ou o horário que você vai partir. Então, normalmente, quando a gente vai viajar, nós chegamos antes por conta do horário. Só que a viagem que vamos fazer, trazendo para o campo espiritual, estamos na rodoviária, esperando o ônibus, só que nós não sabemos a hora que ele chega e nem a hora que a gente vai partir. Sabemos a hora da viagem. A viagem pode ser a qualquer momento. A igreja está esperando. Nós servimos a Jesus e estamos esperando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Você que está do outro lado, você não pode demorar muito a tomar a decisão para viajar também. Normalmente, quando nós vamos viajar, nós arrumamos as malas. Eu, normalmente, quando vou viajar, um dia antes, eu não deixo para arrumar em cima da hora. A pessoa que ela vai viajar e ela se arruma em cima da hora, é porque ela não tem experiência de viagem. É aquela pessoa que deixa para arrumar a bagagem tudo em cima da hora. Ela não tem experiência de viagem. Mas uma pessoa que tem experiência, viajante, ele deixa tudo pronto um dia antes. Para quê? Para não ser pego de surpresa. De repente você vai até o destino e você diz: esqueci isso ou esqueci aquilo. E a igreja do Senhor, nós estamos caminhando e temos que tomar cuidado para não ser pego de surpresa. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Posso ouvir amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vamos falar um pouco hoje com a ajuda do Senhor, 1 Coríntios capítulo 2, essa breve palavra, eu creio que vai nos ajudar a estar mais perto de Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos instrui, ela exorta, edifica, consola. A palavra do Senhor é o alimento espiritual para a nossa vida, para a nossa alma, para fortificar o nosso espírito. Da mesma forma que nós alimentamos o corpo físico, eu preciso também alimentar a alma, fortificar o meu espírito para suportar as adversidades e os contratempos desta vida. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele fala, ou melhor, escreve, orienta os irmãos de Coríntios, dizendo o seguinte: homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Repetir, homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Eu estava, irmãos, lendo esse texto e já tem uns 2, 3 dias. O Espírito Santo, ele fala ao meu coração dessa palavra, o homem natural. Nesses 3 dias, o Senhor falou ao meu coração e o Senhor diz para mim: fale para a minha igreja, ensino sobre o viver o sobrenatural de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos irmãos de Corinto, Paulo estava alertando os irmãos, Paulo estava alertando a igreja, e agora eles não podem viver mais o natural. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a deixar o natural, o comum, o é normal,
Pastor, todo mundo fala. Pastor, todo mundo diz. Pastor, todo mundo age dessa forma. Pois é, todo mundo age, fala dessa forma. Mas nós não vivemos mais o homem natural. Pastor, estão fazendo assim agora. Pastor, está todo mundo falando a mesma coisa. Pastor, está todo mundo tomando essa decisão. Todo mundo é o natural. Nós agora vivemos o sobrenatural de Deus. Quando Paulo escreve a Corinto, aos irmãos, dizendo, olha, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Paulo estava dizendo, o homem natural, ele não compreende o trabalhar de Deus. Paulo estava dizendo, olha, o homem natural, ele não entende que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Paulo estava dizendo aos irmãos que o homem natural, ele não entende que as lutas, guarde bem isso, as lutas, para entender isso aqui, não pode ser natural. Por isso que nós somos crentes. O homem natural, ele não entende que as lutas nos preparam para grandes vitórias. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Deus está falando com você do outro lado. Essa situação que você passa, que nós passamos, é uma preparação, é um sinal de uma grande bênção que está para chegar. E o que é viver o sobrenatural? Quando Paulo diz aos irmãos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, Paulo estava dizendo, vocês irmãos de Corinto, e fala para nós também aqui hoje, vocês irmãos precisam agora viver o sobrenatural. Repita comigo, eu preciso viver o sobrenatural. O sobrenatural de Deus, irmão, é uma intervenção do poder divino que vai além das leis naturais, vai além da lógica humana. O sobrenatural, ele é manifesto somente para aqueles que nasceram de novo. Para viver o sobrenatural, eu preciso passar por João capítulo 3, o novo nascimento. Porque quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu estou agora vivendo, passando a viver, ou passo a nascer de novo, e agora eu passo a viver o sobrenatural de Deus. Vai além da lógica humana. Repita comigo, diga, vai além da lógica humana. Situações em que o limite do homem acaba. A lógica humana termina. Não tem mais saída. É como você chegar no médico e o médico diz, olha, nós fizemos tudo que a gente pôde fazer. E o médico agora diz assim, essa pessoa agora está desenganada pela medicina. Quando o médico diz, olha, você está desenganado, ele está dizendo, nós podemos ir até aqui. Ele está dizendo, olha, a lógica humana, nós fizemos de tudo. Mas quando termina a lógica humana, começa o agir de Deus. Quando termina os recursos dos homens, quando termina o natural dos homens, começa o sobrenatural de Deus. Tem jeito sim, irmão. Ele vai resolver. Ele vai mudar a situação. Ele vai inverter as coisas.
Ele vai operar. Deus está falando com alguém aqui essa noite, irmão. Tem jeito sim, porque a última palavra vem do Senhor. É o sobrenatural de Deus. Por isso que nós passamos a ser crente. Nós nos convertemos. Paulo estava dizendo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Quando nós aceitamos Jesus ou se convertemos, alguém diz assim: olha, aquela pessoa se converteu, ele agora é crente. Ou seja, aquela pessoa, ela se converter significa mudar de direção. Quando eu me converto a Cristo, eu mudo a direção. Eu saio do homem natural, mudo a direção e pego um caminho para viver o sobrenatural. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o sobrenatural de vocês. Jesus estava dizendo: quem entrar por esse caminho vai provar o meu sobrenatural. Irmão, eu estou aqui pregando, mas tem gente aqui que você vai provar. Guarde bem essa data, guarde bem esse mês. Em questão de semanas, assim diz o Senhor para alguém aqui. Em questão de semanas, não é dias, é semanas. Prepara, porque o mês de agosto, irmãos, há quem diga, o homem natural diz que é o mês do desgosto. O homem natural diz que é o mês do desgosto. Mas eu quero profetizar para alguém aqui essa noite, e para você que está pela internet: o mês de agosto vai ser o mês do sobrenatural de Deus na sua vida, assim diz o Senhor. Eu profetizo no nome de Jesus que vai ser o mês de vitória, vai ser o mês de mudança, vai ser o mês do sobrenatural, vai ser o mês do agir de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas. Por isso que agora nós somos crentes. Pastor, eu estou passando uma situação. Eu contei para alguém, e esse alguém disse que não tem mais jeito. Pastor, eu conversei com uma vizinha, conversei com um amigo de trabalho, um amigo de escola, e eu conversando, e aquela pessoa disse que não tem jeito, porque é assim mesmo. É o homem natural. Eles podem até dizer que não tem jeito, porque eles estão no natural ainda. Eles podem dizer que essa causa está perdida porque eles vivem o natural. Mas quando eu levanto as minhas mãos para o céu, o salmista Davi, no Salmo 121, ele foi muito feliz em dizer: elevo os meus olhos para o monte. Davi estava dizendo: Senhor Deus, o natural acabou, o natural diz ponto final, o natural diz que não tem jeito, mas quando eu elevo os meus olhos para o monte, oh, levanta as suas mãos, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E ele continua falando: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista estava dizendo: quando eu olho para o meu Senhor, de lá vem sobrenatural. Irmãos, por isso que nós somos crentes, irmãos. Que quando Paulo escreve a carta aos irmãos de Corinto, dizendo: olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Paulo estava dizendo: se vocês querem compromisso com Deus, se vocês querem provar, se vocês querem ter comunhão, intimidade com Deus, porque uma coisa está dentro da casa de Deus,
Uma coisa é você carregar a Bíblia, o livro. Uma coisa é você falar bem, é você cantar bem e até pregar bem. Uma coisa é assim. Outra coisa é você viver o sobrenatural de Deus. Porque para provar o sobrenatural de Deus, você não precisa, ou nós precisamos entender que para provar o sobrenatural de Deus, os recursos não são carnais, e sim espirituais. Para provar o sobrenatural de Deus, os recursos não são academias teológicas. Nada contra as academias teológicas. Para viver o sobrenatural de Deus, você não precisa até mesmo ter um vasto conhecimento em letras. Porque mesmo Paulo escreve, eu gostaria que você lesse comigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Olha o que Paulo diz. Ou melhor, versículo 4. 1 Coríntios 2 e 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Irmão, nós estamos fartos de sabedoria humana, angustiosos nas portas das igrejas. As ruas das igrejas estão cheias de carro de crente, carro automático, carro de última geração. Nós estamos fartos. Nós temos todas as ferramentas, irmãos crentes, pessoas se vestem bem, se calçam bem, têm bens materiais. Mas isso aí é coisa humana, são recursos humanos. Sim, Deus tem tudo isso para nos dar, mas o que Deus quer fazer conosco nessa última hora da igreja é experimentar e provar de fato o poder de Deus. É o doente ser curado, é o cego voltando a enxergar, é o paralítico voltando a andar. Eu não sei se você crê nesse Deus ainda. É salvação de almas, é alguém que está perdido e encontrar Jesus. Isso é poder de Deus, isso é o sobrenatural de Deus. E a igreja não pode se basear e se firmar em recursos humanos, porque o sobrenatural, ele não vem de baixo, ele vem de cima para baixo. Paulo estava dizendo: homem natural que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Veja o que Jesus disse àqueles que queriam seguir a Ele. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, não obrigou ninguém, se alguém quiser. Você que está aí do outro lado aí, você não é obrigado a ser crente, você não é obrigado a estar dentro da igreja. Mas se você tomar a decisão, você precisa ter compromisso com Deus. Não obriga você a estar na casa dele, nem obriga você a ser crente. Se você tomou a decisão e servir a Jesus, você agora tem que ter compromisso com Ele. Se alguém quiser me seguir, após mim, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se vocês querem me seguir,
Vocês vão ter que renunciar. Em outras palavras, vocês vão ter que deixar o natural. Vocês vão ter que deixar a vida, o natural do dia a dia. Vocês vão renunciar a si mesmo. Jesus estava dizendo, ó, se alguém quiser me seguir, vocês vão trocar de rota. Vocês vão trocar a mudança de vida de vocês. Vocês vão trocar a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de andar, a maneira de agir. Jesus não obriga ninguém, irmãos, a seguir a Ele, mas se quer seguir a Ele, precisa ter mudança de vida. Jesus não obriga ninguém a ser pregador, mas se você é pregador, você precisa dar testemunho que você é um pregador que prega a palavra de Jesus. Jesus não obriga ninguém a estar na casa dele, mas se você é crente, você precisa congregar, estar dentro de uma igreja, adorando e servindo a Jesus. Jesus estava dizendo, eu vou transformar vocês. Quem já foi transformado aqui, irmão? Porque, irmão, uma pessoa que descrente, carrega a Bíblia, vai na igreja e não foi transformado ainda, ele é apenas um religioso. Jesus estava dizendo, eu vou transformar vocês. Trazendo para o texto que nós lemos, eu vou fazer vocês a viver o sobrenatural. Jesus estava dizendo, nada vai faltar para vocês. Oh, glória ao nome do Senhor. Jesus estava dizendo, quando termina o limite do homem, eu começo a agir, começo a operar. Será que você pode dar uma glória a Deus aí essa noite? Paulo estava orientando os irmãos de Corinto, vocês entendam isso, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parece loucura. E o mesmo Paulo, meus irmãos, ele adverte aos irmãos de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova. Repita comigo, nova. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Sabe o que Deus estava dizendo através de Paulo? As coisas velhas, as coisas naturais se passam. E o novo é o sobrenatural. Igual aquela irmã que chegou para outra, olha, estou sentindo uma dor tão forte na minha perna. A outra disse, essa dor que você está sentindo, uma amiga minha também tinha essa dor, teve que amputar a perna dela. É o natural. É você chegar nos hospitais. Quem está livre de ir para o hospital, para o posto de saúde? Quando tivermos que esse corpo corruptível, nós teremos acesso aos hospitais, aos postos de saúde. Costumo dizer, como diz o meu amigo em Cristo, o companheiro presbítero Luiz, melhor só no céu. Esse corpo corruptível vai sentir dor. Esse corpo corruptível ele vai chorar, vai se angustiar. Esse corpo corruptível nós sentimos fraquezas. Mas ainda bem, logo, logo, nós deixaremos esse corpo, essa matéria. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Seremos tomados e levados a um corpo incorruptível. Morte e dor nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como os cristais.
verei a face do meu mestre querido. Logo nós sairemos dessa terra e estaremos com ele para toda a eternidade. Se você vai para esses lugares, a conversa para quem não ainda passou pelo processo da transformação é o natural. E aí, fulano, a coisa não está boa para mim não. E você, como é que você está? Aí eu tô à beira da morte. E você, como é que você está? Estou tomando medicamento, acho que é melhor eu parar. E você, como é que você está? Olha, acho que eu já estou com um pé na cova, um pé já. E você, como é que você está? Eu nasci para sofrer, isso é o natural. E você, como é que você está? Eu estou mais ou menos, é o natural. E você, fulano? Olha, os meus pais, os meus avós tiveram essa doença, com os meus filhos, porque que vem passando de geração em geração, preocupado, isso é natural. E você, fulano? Eu estou pensando em deixar de ser crente, porque vai na igreja, mas parece que piora, isso é natural. Eu vou deixar de cantar, vou deixar de pregar, não vou pregar mais não, porque eu prego, mas eu passo uma situação que Jesus não resolve. Eu vou tirar umas férias em casa, eu vou na igreja uma vez por mês, vou na Santa Ceia. E você, irmão, como é que você está, irmão? Eu estou igual a cantiga do Guiné. Tô fraco, é o natural. Paulo estava dizendo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas quem vive o sobrenatural, ele vive debaixo das promessas de Deus. O homem natural diz que não tem mais jeito, mas ele diz que tem jeito sim. Jesus vai dar jeito. Oh, meu irmão, levanta a sua mão para o céu e adora esse Jesus. Não viva o natural, viva o sobrenatural de Deus. Mas quem vive dessa forma, eu não posso criticar eles. Aqui está o detalhe. Nós erramos e muitas vezes, até em pregações, de julgá-los e condená-los. É porque eles não passaram ainda pelo processo da transformação. Porque é muito fácil você pegar o microfone e condenar, julgar as pessoas. Só que eu preciso entender que eles estão no caminho contrário. Eu enxergo daqui para lá. Eles estão enxergando de lá para cá. Outra hora também, muitos irmãos aqui, você que está pela rede social, você vivia assim, no natural. Pastor, todo mundo bebe. Eu estou lá também, no balcão, bebendo. Pastor, todo mundo fuma. Eu também estou lá fumando meu cigarrinho, meu cachimbo. Por aqui não tem isso não, né? Mas tem uns lugares que eu passei que era muito cachimbo. Tem lugar que é só cachimbo. É cachimbo, né, Larissa? Cachimbo. Pense numa fumaça fedorenta, irmão. Pastor, mas está tudo assim. Mas quando o evangelho chegou, aleluia, quando Jesus falou, quando você deu ouvido à palavra do Senhor, você disse, Jesus, eu quero aceitar o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Eu quero sair do natural desse mundo. Eu quero agora viver as tuas promessas. Eu quero viver agora o sobrenatural de Deus. Meu irmão, você que está do outro lado, que você ainda não vive o sobrenatural de Deus, dá tempo ainda, dá tempo ainda. Volte para Jesus, aceite Jesus, volte a cantar, volte a pregar, volte a congregar. Jesus conta com você, Jesus conta com você, Jesus conta conosco. Mas você precisa aproveitar a oportunidade hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas quando eu vejo Paulo orientando os irmãos de Corinto, ele diz, olha, tem coisas que para eles parece loucura. Isso é natural. Irmão, você quer ver uma loucura que eles ficam sem entender? Eles quem? Quem vive no natural.
Nós ficamos aqui falando o tempo todo: eu vou morar numa cidade, eu vou morar no céu, eu vou morar na terra prometida, eu vou entrar nas mansões celestiais, sem nunca ter ido lá. Sem nunca ter visto ela. Sabemos como ela é, porque você vai ver lá em Apocalipse que João, ele viu a cidade santa, esteve lá. E como é que você crê piamente que você vai morar no céu? Quem colocou isso na cabeça de vocês? Você quer ver outra loucura para os homens naturais? Nós estamos aqui, você sentado aí num banco, ainda bem que esses bancos aqui são confortáveis. Você passa o dia inteiro trabalhando, o dia a dia, cansativo. Tem as coisas da vida que nós precisamos correr atrás. Quando é à noite, você pega uma roupa, se veste, pega um livro chamado Bíblia. Aleluia. Pega um livro que antigamente era chamado livro da capa preta. Você vem e fica sentado no banco da igreja. E fica aqui 1h30, 2 horas. Eu vejo um porteiro da igreja que fica em pé 2 horas de relógio na porta da casa do Pai. Isso é loucura para o homem natural. Eu vejo alguém que passa o dia cansativo, mas está à noite na casa do Senhor. Isso é loucura para aqueles que não entendem o agir de Deus. Mas nós sabemos o porquê estamos aqui. Nós estamos alimentando a nossa alma para morar no céu. E quanto mais eu me alimento, Deus vai me fortalecendo na minha caminhada. Receba força nessa noite. Receba saúde. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode abrir a boca e dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer, eu estou debaixo das promessas de Deus. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a tua palavra não há de passar. Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Deus vai agir, irmão. Deus vai agir, irmão. Deus vai agir, irmão. Deus vai agir. Deus vai agir. É o sobrenatural. Às vezes, se nós não tomar cuidado, nós passamos a sair do sobrenatural e entramos no natural. Mesmo sendo crente, mesmo carregando a Bíblia, mesmo servindo a Jesus. Como assim, pregador? Sim, nós podemos sair do sobrenatural, alguns minutos, entrar no natural. Assim, pregador, vou te mostrar na Bíblia. Homens que estavam perto de Jesus, por um momento, viviam o natural. Posso concluir? Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. O livro, uma passagem bíblica que nos chama a atenção. E agora eu passo a entender por que Paulo estava orientando os irmãos. Mateus capítulo 14, do versículo 15. E aqui já vou caminhando para o final. Mateus 14 e o versículo 15. Jesus estava com os discípulos no deserto. Versículo 14. Perdão, versículo 15. Capítulo 14. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos
aproximou-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é avançada, despede o povo, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha para cá um pouquinho. Ele estava no deserto. Quem foi que disse para Jesus? Os discípulos. Andavam com Jesus. Só que por um momento eles olharam o lugar. Por um momento eles olharam que já estava ficando, a hora já estava avançada. Por algum momento, irmãos, eles estavam vendo o natural. Percebe que os discípulos disseram: Senhor, posso falar com o senhor? Pode. O que vocês querem? Jesus, deixa eu te passar uma informação aqui. Qual é a informação? Jesus, o lugar é deserto. Como se Jesus não soubesse. Bom, Jesus sabe de tudo, irmão. Luiz, Jesus sabe de tudo. Recebe essa palavra alguém aqui. Jesus sabe de tudo, irmão. Aleluia. Ele sabe dos detalhes. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Antes de a gente falar alguma coisa, ele já sabe o que você vai falar. Antes de você orar, ele já sabe qual vai ser o seu pedido. Antes de você abrir a boca, ele já sabe o que a gente vai falar para ele, irmãos. Ele sabe de tudo, irmão. Recebe essa palavra profética. Ele está cuidando de todas as coisas. Acalma a tua alma, acalma o teu coração. O Deus que você serve sabe de tudo, irmãos. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Alama churaba dalama. Alama churaba dalama. Delama churaba. Por isso que Paulo disse, são irmãos de Corinto, homem natural não compreende as coisas do Senhor. Eles não entendem. Que parece loucura para eles. Paulo estava dizendo, olha, não vivo o natural. E disseram, olha, Jesus, o lugar é deserto. Já está bem avançada. Jesus, despede o povo. Só que o que eles não sabiam, questão de no deserto ia acontecer o sobrenatural. O que me chama a atenção, irmãos, servir a Deus é que tem coisas que não tem programação. Aliás, o meu Deus, ele não trabalha como nós trabalhamos. Sobrenatural, ele pega a gente de surpresa. É o de repente de Deus. E aqueles discípulos estavam prestes a ver com seus olhos. Estava prestes. Eu estou pregando aqui, mas Deus fala no meu coração. Tem gente aqui dentro, não é da internet não, é aqui dentro. Você está a um passo de provar o sobrenatural de Deus na sua vida. Vai acontecer algo. Vai acontecer algo. E grande será o sorriso dos teus lábios. Laba churabanda lamaia. Lá delema churabaia. Vai acontecer uma reviravolta.
Vai acontecer o sobrenatural de Deus. E sem você colocar as mãos, Deus vai colocar dele. E você vai lembrar desta palavra que Deus fala nesta noite com a noiva. O sobrenatural de Deus vai chegar. Você está prestes para ver isso. Aleluia, glória a Deus. E disseram: nós não temos. E Jesus disse: dê alguma coisa para eles. Jesus, nós não temos nada aqui. Natural dizia, mas temos aqui 5 pães, 2 peixes. Vai alimentar quase 5.000 homens. 5 pães, 2 peixes. Não tem como. Natural não tem como 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Tem coisas, irmão, que a gente olha assim, não tem como. Os olhos humanos, não tem como. Porque você fala, você já orientou, você já sentou, você já foi lá, você já foi aqui, você já orou. A gente às vezes, em alguns momentos nós oramos, mas os olhos naturais dizem, não tem como. O natural diz, não tem como mesmo. E a gente tem que reconhecer isso. Aos olhos humanos não tem como. Não é pecado você reconhecer isso, que aos olhos humanos não tem solução. Eu reconheço às vezes, em alguns momentos, Jesus, essa situação, aos olhos humanos, não tem jeito, não tem saída. Mas é por isso que nós somos crentes. Aleluia. Tem aqui esses 5 pães e 2 peixes. Diz, meus irmãos, que Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou aqueles pães e os peixes e deu aos discípulos. Eles começaram a servir. Comeram, foram distribuindo, comeram, e ali começou a multiplicação, e sobrou ainda 12 cestos, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Esse é o Jesus que você serve. Aos olhos humanos, tem coisa que tem jeito. Mas com a ajuda de Deus, se Jesus não voltar, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Paulo orienta os irmãos de Corinto: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Que parece loucura. Irmãos, que esta palavra ela fale mais ao vosso coração. Você que está pela rede social, eu e você, eu digo eu também, possamos viver o sobrenatural de Deus. Escute aqui, você que está pela rede social. Nessa última hora da igreja, quem viver o natural não vai sobreviver às adversidades. Nessa última hora da igreja, quem viver, seja crente, seja frequentador de igreja, quem viver o natural não vai sobreviver diante das setas do inimigo. Mas quem viver no sobrenatural de Deus, ele está seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que Deus está dizendo? Aquele que tiver escondido em mim, Deus falando,
Aquele que estiver vivendo o sobrenatural, a sombra descansa ele. Que nós, essa noite, irmão, possamos estar debaixo da sombra. Quantos podem dizer amém por essa palavra? E aqui tem muita coisa a falar, mas a hora não permite. E Paulo continua falando, mas o que é espiritual, discerne bem. Tem muita lição boa para nós aqui nos próximos cultos. Igreja do Senhor, fiquemos em pé. Quero louvar a Deus pelos irmãos, louvar a Deus pelos irmãos da mídia. Hoje está lá na cabine, mexendo nos botões, sonoplastas, Eliabe, Jonatas, vocês são bênção de Deus. Eu vejo dois jovens, vejo dois adolescentes, trabalhando na obra do Senhor. A minha alma se alegra. Vejo dois jovens ali, trabalhando na obra do Senhor. Esses adolescentes, irmãos, estarão dando continuidade à obra do Senhor. Esses adolescentes da igreja estarão dando continuidade. Os cooperadores da obra do Senhor. E aqui eu vou finalizar com uma observação. Você que está aí do outro lado, você que está aqui, tenha muita paciência com os jovens, com a geração de hoje. Tenha muita paciência com seus filhos, porque você precisa entender uma coisa. Há muitos que vivem no natural e outros que vivem no sobrenatural. A conversa de alguém natural e conversar com alguém natural, a conversa vai indo bem. Mas quando se conversa com alguém que está no natural e você no sobrenatural, vai ter um choque de conversas. Dependendo das minhas palavras, você pode machucar pessoas e ele nunca sair do natural. Preciso fazer ele entender. Venha para o sobrenatural, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Isso requer paciência. Isso requer estratégia. Paulo foi muito feliz em dizer aos irmãos, olha, o homem natural não compreende. Paulo estava dizendo, vocês vão ter problemas se você viver o natural. É loucura para eles. É loucura para eles. Tem muita gente, irmão, dentro da casa do Senhor, nas igrejas, pelo mundo afora, que estão dentro da casa do Senhor, mas vivem o natural. Estão dentro da casa do Senhor, mas está o corpo. Vive o natural. É tanta coisa acontecendo no rebanho do Senhor, tanto escândalo, tanta situação. Hoje todo mundo agora é pastor, todo mundo abre igreja. O que é isso? Porque se nós somos crentes, não podemos escandalizar o Evangelho de Cristo. Se escandalizamos é porque estamos no natural. Preciso honrar, eu preciso ter compromisso, na verdade nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E a Bíblia diz, ai daquele que vem o escândalo. Tem muito escândalo acontecendo no rebanho do Senhor. Ele nunca viveu sobrenatural. Canta bem, prega bem, fala bem, se veste bem, tem uma boa oratória. Isso aqui não define se você está no sobrenatural. O que define você estar no sobrenatural de Deus. Você viver na dependência de Deus. Por onde você passar, você ser o sal e a luz do mundo. E o nome do Senhor é glorificado. Posso ouvir amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queria convidar aqui o meu companheiro, nosso irmão presbítero Vanderlei, para estar vindo aqui.
Os irmãos da mídia, muito obrigado. Pode encerrar. E os irmãos que estão do outro lado, Deus abençoe pela cooperação nessa noite também, via online, em nome de Jesus. Amém.